E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o seguinte: o UEFA alerta riscos dos conglomerados de clubes no futebol. Brasileirão terá jogos com acréscimos generosos com padrão Copa do Mundo, contagem regressiva para o fim da janela de transferências e outros detalhes mais nesse conteúdo aqui no canal. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais notícias do Esporte Clube Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio porque estamos chegando à marca dos 29 mil inscritos aqui no nosso projeto. Seria muito bacana ter você como novo integrante dessa família. Te convido a fazer parte. Chega mais, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. E é claro, vamos lá falar sobre o esquadrão. A primeira informação sobre um tabu que foi quebrado pelo Fortaleza, evidentemente, mas é claro que vamos falar sobre esse jogo de forma específica com esse dado estatístico. Jogando na Fonte Nova, o Bahia não perdia por 3 ou mais gols de diferença desde 2013, quando levou 3-0 do Grêmio. Mais recentemente, em 2021, houve a derrota por 5-0 para o Flamengo, também como mandante, mas em jogo realizado em Pituaçu. Pela Copa do Nordeste, a última derrota por mais de 3 ou mais gols de diferença, como mandante ou visitante, havia sido em 2014, quando levou 4-1 do CSA lá no Rei Pelé. Outra informação sobre os próximos confrontos do Esquadrão de Aço: teremos 4 jogos praticamente fora de casa, né? Agora amanhã, nesse caso contra o Atlético de Alagoinhas, 9 da noite lá no Carneirão. Quarta-feira que vem, dia 22, contra o Sport fora de casa também. Contra o Itabuna no domingo, dia 26. Deve ser um time alternativo, um time sub-20 com os mais jovens. Quarta-feira, 1º de março, pela Copa do Brasil. E domingo, 5 de março, o Bavi, da fase de grupos da Copa do Nordeste, tá? Então aí encerraremos, portanto, o Campeonato Baiano, a fase de grupos da competição estadual. E, é claro, intensificação da Copa do Nordeste e início da Copa do Brasil. Uma fase complicada para o Bahia, que vai enfrentar aí 4 confrontos longe de Salvador. Só retorna agora em março, na Fonte Nova. Então teremos aí importantes definições para o Tricolor de Aço. O pessoal aqui da página do Cavalinho Bahia trouxe esse resumão. Outra informação importante sobre a classificação atualizada da Copa do Nordeste, né? O Bahia acaba se complicando por conta de não ter triunfado ainda na competição. É claro que as chances de classificação ainda existem. O Bahia sim tem chances plausíveis de se classificar para a próxima fase, mas tem que vencer, é claro, fazer valer a pena e, é claro, se superar e reinventar na competição do Nordeste, tá certo? O Bahia está aqui em 7º colocado com 1 ponto conquistado, está a 5 pontos, né, do primeiro time que está no G4, que é o Ceará, com 6 pontos conquistados. Tem que vencer praticamente todos os próximos jogos para realmente garantir aí, né, pelo menos os próximos 4 jogos aí, né, dos restantes da competição, que é a Copa do Nordeste, que vai até a 8ª rodada, né? Temos 5 jogos, temos que vencer pelo menos os 5 aí para poder recuperar a confiança e, é claro, garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Agora, entrando em outro assunto importante a respeito do jogo que foi transmitido pela ESPN, pelo OneFootball, né, pelo DirecTV Go e, é claro, pela SBT, mas aqui a gente traz o registro do pessoal da ESPN e aí tem um jogo aqui em Salvador, como o pessoal do Ranking CBF trouxe aqui de atualização. E aí é o seguinte: jogo de Fortaleza e Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste e os caras em São Paulo. ESPN, trate a Copa do Nordeste com respeito e, mais uma vez, sem repórter de campo. Então é claro que é importante prestigiar os torcedores nordestinos que estão fora do eixo, né, do eixo Nordeste. Entretanto, seria interessante eles darem uma maior atenção para a competição e, é claro, enviarem, né, e, é claro, dedicar um nível de profissionalização maior para transmissão da competição. Registrado aí nossa indignação, o ranking da CBF, também trazendo aqui estatísticas do pessoal do EC Bahia Números e, é claro, sempre agregando informação para você. Tá gostando do vídeo? Deixa o like aí e já vai comentando daqui a pouco a respeito das próximas informações, porque vamos falar sobre o mercado da bola, agora sobre Marco Antônio. O pessoal do Bahia Notícias, nosso querido amigo Ulisses Gama do portal Bahia Notícias, também trouxe informação a respeito do Marco Antônio. O Atlético Goianiense manifestou interesse na contratação do meio-atacante Marco Antônio, que está fora dos planos do Bahia, porém a negociação não avançou. Ele inclusive está na lista de empréstimo, como trouxe aqui o Bahia Notícias, em resumo também do pessoal do portal Tricolor Net. Um abraço para Davi, trazendo essa informação.
informação. Não só o Marco Antônio, né, está fora dos planos, mas eu acredito que em breve teremos outras informações mais profundas com relação aos nomes que o Bahia deve listar nesta lista, no caso de empréstimo para a temporada. Rede do Futebol trouxe também informação importante. Janela de contratações para os clubes brasileiros fecha em 47 dias. Isso aqui foi no dia de ontem, entretanto agora são 46 dias restantes para a janela fechar, tá, rapaziada? Então fica aí registrada a informação para você que tinha dúvida, para você que não sabia quando se encerrava, quando fechava a janela. O Bahia precisa sim se reforçar, selecionar os pontos principais que precisam ser preenchidos aí no seu elenco. Galera, informação importante que Brasileirão terá, né, acréscimo mais generoso para a competição no padrão Copa do Mundo. Essa última reunião da CBF com os clubes teve muitos pontos importantes, entre eles, né, o aumento, né, da questão envolvendo a minutagem de acréscimos, como a gente trouxe aqui nesse primeiro momento. Também tivemos também definição com relação à punição para o racismo, né, com relação aos casos de racismo. Mas a gente torce para que as medidas cabíveis sejam tomadas para esses crimes que são cometidos ainda na atual circunstância, e o Brasileirão implementou agora nessa situação envolvendo punição com relação aos casos de racismo para os clubes, tá? Martim Fernandes e Rafael Zarco trouxeram essa matéria aqui com relação ao acréscimo, né? Nessa orientação aqui com relação ao Wilson Seneme, que é presidente da comissão de arbitragem da CBF, e nessa mesma reunião concordaram também em aumentar o limite de estrangeiros de 5 para 7, né, inscritos em cada partida com relação a esse número máximo que era apenas de 5, tá certo? Para encerrar o vídeo de hoje, galera, informação importante a respeito da UEFA, que trouxe um alerta. A UEFA é da Europa, o que é que tem a ver com o Bahia? Calma, o pessoal do marketing esportivo fez uma matéria muito bacana sobre isso, irei trazer para vocês o resumo. Em um relatório publicado na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a UEFA se mostrou preocupada com as diversas aquisições de clubes por empresários da Europa. O órgão regulador do futebol europeu teme pela falta de competitividade em um futuro próximo, quando duas equipes comandadas pelo mesmo dono se enfrentarem. Abre aspas, o aumento do investimento em vários clubes tem o potencial de representar uma ameaça material à integridade das competições europeias de clubes, com o risco crescente de ver dois clubes com o mesmo proprietário ou investidor se enfrentando no campo. Publicou. Também foi revelado, no caso levantado, a falta de pagamento de taxas de tributos em transferências entre equipes de mesma propriedade, algo que já vem acontecendo ao redor do mundo. A UEFA destacou que isso pode atrapalhar a receita de organização de grandes eventos. Uma porcentagem, abre aspas, crescente na transferência sendo executadas dentro de grupos de investimento, multiclubes, a preços adequados, investidores e não valores justos. A maioria das transferências de jogadores dentro de grupos de investimento de vários clubes é por meio de transferências gratuitas ou empréstimo, o que significa que nenhuma taxa é paga, acrescentou. Fecha aspas aí nesse caso específico, né? Estima-se que cerca de 6.500 jogadores estão atuando por equipes que possuem algum tipo de investimento cruzado. Também foi destaque na publicação que boa parte das equipes europeias estão sendo adquiridas por investidores americanos ou asiáticos que contam com equipes em outros continentes. Equipes brasileiras que aderiram ao novo modelo de SAF ou possuem ligação com grupos empresariais também possuem donos em outras ligas, como o Cruzeiro, Vasco, Red Bull Bragantino, Botafogo e Bahia, que está na maior plataforma multiclubes do planeta Terra. E apesar de não citarem o City Football Group ou outros conglomerados de clubes do planeta com relação à forma de trabalhar, de transferência de atletas, isso aqui cria um alerta para o Bahia para o futuro, né? A UEFA alertou esses riscos dos conglomerados de clubes no futebol por conta das transferências gratuitas, entre aspas. Aqui no Bahia a gente sabe que aconteceu ali uma transferência entre New York City e o Bahia com relação ao Nicolás Acevedo, que veio emprestado com opção de compra. Mas eles se aprofundam com relação a não pagamento de taxas e tributos que prejudicam a questão fiscal das competições e, é claro, regulamentação de outras questões que envolvem as entidades responsáveis pelo futebol, tá certo? Mas ficaremos ligados e alertas com relação a isso, sempre aqui trazendo informação para você, torcedor tricolor. Mas enfim, esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo por aqui no canal.